Olá, queridos amigos e irmãos da Escola Bíblica da Igreja Betel para as Nações. Uma igreja que está buscando investir nos irmãos, no conhecimento, na graça e também para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Não só através de orações, que é importantíssima e ela é vital para a vida de um cristão, mas através do conhecimento da palavra, através dos estudos, através da busca do melhor lidar com esses conhecimentos, usando na vida prática. Hoje eu estou tendo o privilégio de estudar sobre o livro de Números. Esse Números é o quarto livro dos Pentateucos, que é chamado os livros da lei, que penta significa 5, escritos por Moisés, contando a história, contando a origem e também contando sobre o povo israelita que Deus colocou como escolhido dele. Mas esse povo, o livro de Números acontece o quê? Com esse povo, o intervalo entre essa história que ele relata em Números é um intervalo entre a saída do Egito e entre a entrada da Terra Prometida. Essa Terra Prometida foi dito para eles que ela manaria leite e mel, ela seria grandiosa para a vida deles, aonde eles teriam descanso. Mas uma coisa é eu crer e receber, a outra é eu vivenciar aquilo que eu digo que criei. E eles passaram por longo período para fazer isso. E uma coisa mais absurda é como é que eu passo 40 anos para que saia uma geração para Deus poder colocar e dizer, agora eu posso cumprir o que eu prometi. Porque Ele não gosta de não cumprir o que Ele promete na minha vida, nem na sua, nem na vida de ninguém. Quem faz adiar essa promessa somos nós, com os nossos comportamentos, com o que nós entendemos que era para ser feito e com o que nós aplicamos na nossa vida. Números é composto com 36 capítulos. Eu estive estudando aqui e fui colocado alguns trechos muito interessantes que a gente não pode deixar de falar. Ele diz em Salmo 119, no versículo 60, que ele diz, a tua palavra é a verdade, isso em João, né? Que aprendizado podemos tirar para a minha vida atual? Que aprendizado eu posso tirar em dizer que a tua palavra é a verdade? Desculpa que eu tinha dito que era em Salmos, em João 17 e 7. João 7, 17. A tua palavra é a verdade. Então, se eu estou sabendo que a palavra de Deus é a verdade, é o princípio. Eu tenho que entender que se eu acredito nela, eu posso conversar com você e você pode conversar comigo. Porque não tem sentido nós estudarmos se nós não colocarmos esse versículo como algo vital no aprendizado. Porque se ela é a verdade, ela está contando o que ocorreu. Ela pode omitir algumas histórias que viu que nós poderíamos passar sem elas. Mas todas as histórias ditas na Bíblia, elas comprovadamente aconteceram. De formas que alguns homens já acharam que isso não tinha acontecido e foi comprovado. Porque Deus arranja formas e nós sabemos que o tempo é Senhor também da verdade. Coisas que nós não entendíamos nas nossas vidas, nós vamos com o tempo entendê-las. Isso é tão importante que nesses 36 capítulos nós vemos que eles fizeram, quando ele diz assim, eles fizeram uma contagem, quando Deus colocou conta, e era interessante essa contagem. Nessa contagem, eles colocavam homens acima de 20 anos. Eram homens que já estavam preparados para a vida. Eles só contavam os homens acima de 20 anos e eles também
eles não contavam mulheres, e no caso, os homens abaixo de 20 anos. E com isso, eles deram aqui, deixa eu ver que eu tinha colocado aqui, que eram 603.550. Aí eles escolheram assim, ele disse para Moisés, escolhe 12. Porque na hora que ele disse, escolhe um em cada tribo, representando cada tribo, e vai conhecer a terra prometida. Essas pessoas que estavam no deserto, elas foram caminhando e em todos os momentos de problemas, elas lamentavam. Você conhece alguém que ainda faz isso? Problemas, lamentações. Regozijo, só regozijo. Nós nos lamentamos e às vezes nós solicitamos o mover de Deus. Mas o querer de Deus nas nossas vidas nem sempre estão condicionados com as nossas súplicas. Porque nas nossas súplicas nós estamos solicitando o que nós achamos que deveria acontecer nas nossas vidas. Mas o querer de Deus nem sempre está de comum acordo com o nosso querer. E eles fizeram assim. Tudo, em qualquer motivo, qualquer coisa que acontecesse, eles faziam uma coisa muito pior. Eles queriam o retorno do Egito. No Egito, eles eram escravos. Se vocês já estudaram Gênesis, Êxodo, Levítico, vocês veem que eles sofriam. Eles não estavam numa vida perfeita, tanto que quando Moisés fugiu, para não ser morto, porque ele soube que ele iria ser morto, quando Moisés fugiu, eles já sofriam. Moisés se indignou com o comportamento dos egípcios em relação ao povo hebreu. Então, se Moisés não concordava com aquilo, porque aquilo dali se condoeu tanto com aquele sofrimento, imagina 40 anos depois. Mais de 40 anos, porque ali eles ainda ficaram tentando um pouco mais de 40 anos, porque Moisés fugiu aos 40 e aos 80 ele voltou. Mas veja, eles continuaram reclamando de Deus e ainda sentindo saudade de um passado ruim, de um passado que eles sofriam. Mas eles achando que muito melhor seria morrer lá, porque lá nós comíamos carne, porque lá nós fazíamos isso, porque lá... E viam maravilhas onde não existia. Eles conseguiam ver maravilhas. E eles não conseguiam ver as maravilhas desse lado, no deserto. Porque o deserto não era só o local geográfico. O deserto estava no coração deles. Poucos eram aqueles que engrandeciam o nome do Senhor. E foram os 12. Dentre eles, Calebe e Josué. Por que eu estou citando eles dois? Porque no retorno de 40 dias, é bem enfatizado esse número, né? No retorno de 40 dias, olha o que foi que ocorreu. 2 fizeram relatos positivos e dizendo que sabia que Deus tinha cumprido a promessa quando daria, sem momento nenhum duvidar que se Deus prometeu que daria, ele promoveria. Já os outros não. Nós não temos condições. O povo é gigante, as coisas são gigantes, os problemas são gigantes, tudo é muito gigante e nós somos muito pequenos. E a nossa pequenez vai ser simplesmente estipada, vai acabar. Isso é a visão daqueles que não procedem através da fé. Essa é a visão daqueles que não buscam a Deus em primeiro lugar. Daqueles que não creem que o mover de Deus é tremendo. E naqueles que não creem que Deus é o Deus do impossível. Nenhuma vitória nossa é grande quando só nós usamos a nossa capacidade. E lá, Deus não gostou. E claro que Deus não gostou. Já teve que suportar vários comportamentos que não condiziam com o povo escolhido.
comportamentos que iam de encontro a qualquer comportamento importante para um povo que estava servindo a Deus. Então era Deus servindo aquele povo, mandando eles não sofrerem num sol muito quente, mandando eles não ficarem totalmente no escuro mesmo na noite que não tinha lua, e todo esse cuidado, todo esse aparato, todos esses detalhes, eles não conseguiam ver. Eles não visualizavam o potencial e o poder de Deus na vida deles. Aí eles dizem assim: vai, esse povo não vai entrar na terra prometida. Eles não eram dignos de receberem a promessa. Aí como foi que ficou? Pois é, no deserto, rodando, sem rumo. Quantas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas? Nós passamos muito tempo e lamentamos que algo que nós solicitamos a Deus já faz tanto tempo que nós achamos que já não conseguirá vir. Mas quantas vezes nós fazemos isso como se fosse uma necessidade de Deus de nos atender, porque Ele é um Deus de promessa, muito mais do que uma necessidade nós dizermos para Deus: Senhor, o que me falta para que eu possa receber a bênção? E esse povo, ele era de dura cerviz, ele continuou desafiando o querer de Deus na vida deles. E ele aguardou: não, eu vou dar para outra geração. E aqueles que não foram contados, e aquela geração, quando ela se foi, e que o último morreu, menos Josué e Caleb, ele disse: agora eles vão entrar na terra prometida. Ainda tiveram alguns erros depois, mas ele prometeu. E o livro de Números, ele enfatiza isso. Aí teve uma nova contagem, e na nova contagem foi 601.730. Muitos morreram. De 603.550 para 601.730, muitos morreram, se foi necessário. Ali, nem levitas, nem crianças e nem mulheres foram contadas. Se tinham mulheres que não creram, também foram eliminadas. Deus aguardou. Deus aguardou porque daqueles líderes ali, ele não tinha coração conforme o querer de Deus. Quando eles se prepararam para entrar na terra prometida, aí sim, Deus disse: agora dá para cumprir, porque a terra prometida não tinha mudado em nada o querer de Deus na entrada deles. O que fez foi, eles não mereciam aquela entrada, e ele aguardou que Moisés, Josué, Caleb, que pessoas movidas por Deus estivessem preparadas e preparando outras pessoas. Por isso que é tão importante a escola dominical, porque na escola dominical eu estou estudando, eu estou tentando aprender, eu estou tentando entender o que é que Deus fez para esses povos e o que é que eu estou fazendo com a minha vida e o meu relacionamento com Ele. Ele diz assim, que o livro de Números, isso nas pesquisas, é dividido em 3 seções. A saída do Sinai, quando ele entregou os 10 mandamentos, isso é lá em Êxodo, ele já tinha entregado. Quando eles começaram a caminhar, saindo do Monte Sinai, foi isso, do capítulo 1 ao 10, é a saída. A jornada pelo deserto é do 11 ao 21, e o treinamento para entrar na terra prometida, de 22 ao 36. É importante, é o treinamento. Nós precisamos também treinar. Quantas vezes nós não queremos passar por todas essas etapas da saída, do deserto e do treinamento? Nós queremos apenas assim: eu solicito e o Senhor faz. Aí eu solicito e o Senhor faz, eu posso até pular, não importa. O importante é que eu receba a bênção que eu solicitei aqui, no início,
na saída do Sinai, na saída da minha solicitação, na saída do meu pedido, até a concretização da minha bênção, eu quero que haja um intervalo menor possível. Vai ter intervalo pequeno ou grande? Não sei, vai depender de mim ou vai depender de você. Aí ele diz assim, ó, as principais funções deste livro é contar, medir, ordenar ou então usar a Torá, que era considerado os Pentateucos, como um ensino contínuo. E ele diz assim, o modo de abençoar os filhos de Israel é o quê? Como era o modo de abençoar os filhos de Israel? Era esse cuidado constante que ele tinha. Assim, abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, essa bênção é grande. Ele vai dizer, gente, em número 6, do 22 ao 27, Deus tinha tão detalhista, até na minha vida e na tua vida e na vida daquele povo, que ele diz assim, vocês têm que dizer, eu vou te dizer como é que deve ser o modo de abençoar esse povo. Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. Eu acho linda essa parte. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Forte, né? Ele pede misericórdia, mas depois ele dá a paz. Forte, porque ele cuida de nós até naqueles momentos que nós não merecemos, mas ele não tira a bênção. Ele deixa que nós passemos pelo processo mais lentamente, para que haja um preparo para receber o propósito. O propósito é sempre de crescimento. O livro de Números, ele relata tanta coisa que nós não vemos, que ele está relatando muitas vezes sobre a nossa vida ou para a vida da igreja. Nós conhecemos pessoas que estão no nosso meio com comportamentos diferentes, mas no momento que nós estamos na unção, no momento que, ao chegar na igreja, nós fomos preparados antes e não ali para dizer, hoje eu não gostei muito da pregação, estava assim meia vazia, meia perdida. E como foi que eu cheguei? Meio vazio, meio perdido ou cheio da unção? Porque na hora que eu estou cheio da unção, na hora que houve, antes de começar o culto, uma oração, e eu dizendo, Senhor, eu te entrego esse culto totalmente em louvor a Ti. Senhor, manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Senhor, não permita que o pastor diga nada, que ninguém vá a esse púlpito, tanto no louvor, como em qualquer que seja, até no aviso, sem o Teu querer, sem o Teu mover, sem mexer em nós, sem travar uma batalha espiritual, para que nós sejamos guerreiros, mas acionando o poder de Deus nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, para que nós possamos nos preparar a entrar na guerra que está fora da igreja, numa guerra onde nós seremos vencedores, não por nossos méritos, mas pelo mérito do Espírito Santo que habita em nós e que faz de nós pessoas melhores. Somos ainda pessoas pecadoras, mas com um intuito: eu quero ser o melhor que eu possa ser na casa do Senhor, para que haja um habitar constante na minha boca, o louvor e engrandecimento ao nosso Deus. Eu vou ler novamente. Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. É o primeiro. Ele te guarda. Eu peço também, Senhor, abençoa quem estiver me ouvindo. Abençoa grandemente e guarda quem estiver me ouvindo. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor,
Levanta o teu rosto sobre essa vida que está escutando e tenha misericórdia dessa vida. Senhor, tu vais abençoar e vai promover a paz. Todos esses relatos, todas essas etapas, nós só temos uma coisa a dizer. Obrigado, Pai. Amém, amém. E nós vemos que o livro de Números, que representa 36 capítulos, eu passo quanto tempo para ler 36 capítulos? Eu passo quanto tempo para dizer que esses capítulos podem modificar o meu comportamento? Eu passo quanto tempo para entender que Números, quando começa a relatar e quando começa a dizer que eu não quero que sacerdotes e levitas façam a mesma função. Eu não quero que sacerdotes saiam da sua função para fazer outra, porque eu preciso que eles se aprimorem naquilo que eu solicitei para ser feito. Porque o Deus nosso é perfeito e nós, muitas vezes, nós entregamos a Ele imperfeições. Aí ele diz assim, que quando eles passaram 40 anos nesse intervalo e passaram 40 dias para conhecer a terra prometida, e no lugar de os 12, olha gente, de 12, 10 voltarem reclamando, é um percentual muito elevado. É muito, muito, muito elevado. É impressionante como eu não consigo nem que 20%, porque os dois em relação a 12 é menos de 20%, menos de 20% diga que terra maravilhosa, nós vamos agora entrar no gozo, porque até aqui só foi sofrimento. Não. Mais de 80% tinha muito a reclamar. Mais de 80% tinha muito a dizer. Eu não sei qual é o percentual da tua vida que é transformado em louvor a Deus. Eu não sei se o teu trabalho pode ser transformado em louvor a Deus. Eu não sei se o teu comportamento em relação à família pode ser transformado em louvor a Deus. Eu não sei se as tuas amizades podem ser transformadas em louvor a Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei que parte da sua vida é voltada para o engrandecimento do Evangelho. Eu não sei que parte da sua vida é voltada para evangelizar e dizer, Senhor, eu quero que tu venhas logo, mas eu quero também cumprir o teu plano. Eu quero ter a oportunidade de cumprir todo o teu plano. Eu quero fazer parte das tuas promessas, porque eu fiz por onde. E que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada instante das nossas vidas, nós possamos dizer, Senhor, me faz pessoas melhor, me guarda, cuida de mim, tem misericórdia de mim, retira o que não te agrade, tem misericórdia de mim, dá-me a paz, aquela paz de quem já encontrou uma vitória e já encontrou um entendimento que Deus nos usa continuadamente. Essa palavra, ela é preciosa, mas ela é muito preciosa quando nós pegamos e estudamos nela e saímos escrevendo o que nos é devido, saímos escrevendo dizendo assim, Senhor, eu não quero que fiquem páginas, eu não quero que fiquem percentuais que eu não li, eu quero entender e aquilo que eu não entendi eu quero voltar, aquilo que eu não entendi eu quero buscar. Aquilo que eu não entendi nas pesquisas, continuei na dúvida, eu quero buscar pessoas na igreja que possam ser retiradas as minhas dúvidas. Porque é muito ruim você não ter dúvida nenhuma. Porque se você não tem dúvida nenhuma, você está estudando pouco. E o livro de Números, ele é feito para contar, para medir, para ordenar. Aí, Deus ordena e nós devemos cumprir. Ele nos dá o privilégio de ter tudo escrito.
perfeito. Quadrado perfeito. Em todos os detalhes. Que tal nós agora, nesse momento, nós entendermos que, Senhor, se números não me ensinou nada, eu vou ler novamente. Senhor, se a minha vida não ressoa o teu querer, preciso rever os meus conceitos, meus preceitos, meus conceitos, rever as minhas atitudes, rever o que eu quero para mim, para a igreja, para a família, o que eu quero do meu relacionamento contigo. Eu ainda estou distante ou eu já consegui me aproximar de ti? Quanto tempo eu tiro na minha vida? Quanto tempo eu tiro a cada dia para te louvar e te bendizer? Ah, mas no domingo eu faço menos, porque eu já vou para a igreja, eu já passo muito tempo ali. Quanto tempo daquele tempo você está ali que você não sai do ar, que você se afasta daquele ambiente, por mais promissor que seja, que você se afasta? Vamos tentar sermos a cada dia mais concentrados no mover de Deus, a cada dia mais concentrados na sede de querer falar sobre Ele. Vem outros livros, vem outros estudos e virão novos saberes e virão novos aprendizados, mas todos esses saberes, se não forem praticados, eles se tornam em vão. Eles só servem para engordar e não para crescer o reino e não para crescer a igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa dizer assim: o Senhor te abençoe, dizendo para o outro, e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Pai, não tenho nem mais o que dizer para te agradecer por todas as coisas que tu nos proporciona. Senhor, muito obrigado por ter estudado junto com os meus irmãos sobre o livro de Números. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar tentando ajudar no reino dessa igreja, tentando ajudar nessa escola que é tão combatida, que é tão utilizada, que ela é tão amada por nossas irmãs e pelos nossos irmãos. Que nós tenhamos mais sede de Ti. Eu creio plenamente, Senhor, que Tu és fiel a nós continuadamente. Por isso, só temos a Te agradecer. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Até breve.